Foi solto hoje pela manhã, depois de uma audiência de custódia, o homem que se passava por major do Exército. Ele enganava a companheira com quem se relacionou durante quase 3 anos. E era tudo mentira. Até, gente, a certidão de casamento era falsa. A mulher sofreu violência psicológica e patrimonial. E agora ela se esforça para superar o trauma. O primeiro contato da vítima com o suspeito foi por meio de um aplicativo de relacionamentos. Depois de um mês conversando, a gente decidiu sair. E foi uma saída super tranquila, né? Foi onde ele me contou que ele era engenheiro, numa empresa grande. Durante o namoro, a mulher de 26 anos não desconfiou de nada e aceitou o pedido de casamento, que veio acompanhado de um anel e de uma carta que teria sido escrita pela avó do noivo. Ela me enviou uma carta em francês e uma carta em português, com o anel de noivado que ele havia me informado que era o anel de noivado da família. Foi um momento que, obviamente, quando você está muito emocionado, e eu já estava cogitando aceitar também, eu aceitei o noivado. A cerimônia de casamento foi na casa dos pais dela. A união foi celebrada por um amigo do suspeito que se passou por juiz de paz. Tudo era uma armação. Todos os documentos que ele me entregava, que ele certidão de nascimento, declaração de nascimento também, a certidão de casamento também, tudo era autenticado com QR Code, com códigos de verificação. Então, era tudo muito bem feito, não tinha o que pensar que era algo falso. Foram 10 meses de namoro e 2 de casamento. Muito gentil, André se apresentava como engenheiro e militar do Exército Brasileiro. Os documentos falsos reforçavam a imagem de um oficial exemplar, promovido por mérito. Existia uma narrativa da ocupação de um cargo muito relevante nas Forças Armadas Brasileiras, que seria o cargo de major, que é um cargo que só é alcançado normalmente já do meio para o final da carreira, demandando ali mais de uma década de dedicação às Forças Armadas, e ele, por ser um sujeito muito jovem, seria, por exemplo, improvável que ele tivesse um cargo como o cargo de major. O homem, que dizia ter 30 anos, afirmou que iria começar um processo seletivo para a Interpol, a Polícia Internacional. O casal teria que se mudar para Londres e o jovem militar precisava fazer cursos para se preparar para a vaga. Eram cursos que eu acho que deve ter passado aí mais de 30 mil. Para ajudar o marido, a esposa concordou em pedir dinheiro emprestado aos pais. Ele veio também, conversou tanto com meu pai quanto com a minha mãe e falou que pagaria assim que a gente chegasse lá. A vítima começou a perceber algumas histórias incoerentes, mas o marido sempre apresentava novos documentos e justificativas para sustentar a farsa. A investigação revelou que o nome verdadeiro do suspeito é André Lefon Ribeiro de Souza Martins. E mais, que ele não tem formação superior e nenhum vínculo com as Forças Armadas. A gente começou a procurar informações disponíveis na internet, em bancos públicos de informação. Por exemplo, foi disponibilizada uma publicação do Diário Oficial da União, onde constaria essa promoção ao cargo de major, e em uma busca no Diário Oficial, que é um jornal público, essa informação não constava lá. A família da vítima já estava desconfiada da história, que parecia perfeita demais. Os pais dela contrataram um escritório de advocacia. Eles montaram um dossiê com documentos que comprovavam as mentiras. Os documentos que ele havia me entregado, tudo era falso. Eu não estava casada, né? Isso para mim foi o maior choque, porque embora eu soubesse de algumas inconsistências, para mim o casamento ele era certo. André foi preso na quarta-feira depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que ele estava ameaçando uma vítima com uma arma. Ele foi encaminhado para o Ceresp da Gameleira. Depois disso, a jovem não voltou mais para o apartamento onde morava com um golpista. Acompanhada da mãe, foi direto para a delegacia. O motivo que levou ele à prisão foi violência psicológica contra a mulher. Em vista das ameaças que ele fazia quando eu descobri alguma coisa inconsistente. Os policiais encontraram no imóvel fardas, insígnias oficiais, distintivos e até a réplica de um revólver. Objetos usados para montar o personagem. O autor atendeu os militares, foi perguntado a ele a questão da arma de fogo. Este informou que tinha um simulacro de arma de fogo,
que teria até documentação que comprou legalmente. E foi perguntado a ele a questão aí de ser oficial das Forças Armadas, e ele informou que não, que ele só teria feito provas para ingressar nas Forças Armadas e que não era oficial do Exército. O homem usava nomes diferentes e mentia até sobre a idade. Na verdade, ele tem 24 anos. Os advogados descobriram que ele já havia sido preso antes em Varginha, no sul de Minas, por falsidade ideológica. Identificando o nome de registro dele, foi possível verificar alguns antecedentes criminais relacionados a práticas fraudulentas semelhantes, como ter exercido medicina na cidade de Varginha por 2 meses sem ter nunca cursado um curso de medicina ou sem ter aptidão técnica para exercer esse cargo. O prejuízo total da família chegou a R$50 mil. A Justiça concedeu liberdade provisória a André nesta sexta-feira, depois da audiência de custódia. Entre as medidas cautelares determinadas pelo juiz estão o pagamento de fiança de R$3 mil, o uso de tornozeleira eletrônica por 120 dias e a proibição de se aproximar da ex-mulher. Abalada, a vítima espera que a justiça seja feita. Causa danos financeiros, psicológicos, e não é algo aceitável, algo que simplesmente não é, que as pessoas elas simplesmente podem ir fazendo isso e nada acontecer com elas.